social é meio desafiador. Questão de lugar, horário. Ai, São Paulo tá muito caótico para transportar. Né? Ai, de um bairro pro outro, que nem do bairro que eu moro pra cá, dia normal, você demora 1h30, 2. Então assim, aí dependendo de onde é a pessoa, não adianta, ela não vai fazer. Não vai fazer. Né? O que eu tô com desafio com o magnetismo agora é eu conseguir gente para me ajudar a montagem de jogo de câmera. Porque como envolve técnica, eu preciso de 2, 3 câmeras, né? Então para pegar um ângulo, depois pegar outro, depois pegar outro. Né? O magnetismo tem esse desafio. Mas a parte, eu estou muito decidido, a partir de agora, assim, que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, fazer isso. Parte grossa, teórica, ser online, ou ao vivo ou gravado, tanto faz. Eu gosto de ao vivo. O gravado eu acho que eu me engesso muito, porque como não tem interação direta e ali presencialmente, né, ao vivo, o curso fica mais pop. Porque é aquilo que eu montei e acabou. Uma coisa ou outra que vai vindo na hora ali, né, vou comentando, mas é aquilo. E eu gosto da turma, porque a turma vai me, né, como eu falei no início, a turma vai me direcionando para o conhecimento que elas querem, que elas têm mais interesse. Então eu saio um pouco da ideia né, desse peso de é aquilo e acabou. Né? Então eu gosto do ao vivo por causa disso, dessa interação. Mas ao mesmo tempo eu também sei que tem as dificuldades de cada pessoa. Né? Vamos voltar. Eu comi pouquinho, eu comi peixe. Né? Eu não comi salada, mas eu comi peixe. Então, tô quase leve. Está percebido na cara. Não tô muito leve, não. Apesar de comer peixe, tô muito leve. Esperando ela sair, a gente. Vamos fazer uma sessão de meditação, de relaxamento, de canalização. Vamos canalizar alguma coisa, que eu não sei exatamente o que. Projeção astral. Desdobramento. Bom, vamos lá. Voltando aqui. Ainda falando sobre o conhecimento antigo, de onde vem parte do nosso conhecimento, a gente precisa também levar em consideração o conhecimento indo-europeu, né? Que também trouxe para nós um pouco de ideias sobre algumas teorias. Por exemplo, na região onde hoje é a Turquia, a gente pode levar em consideração o princípio da medicina chamado de mitridatização, né? Mitridatização, onde traz um pouco para nós a ideia de que mesmo uma substância sendo tóxica ou venenosa, quando nós temos contato com esta substância de forma homeopática, pequena, dinamizada, vamos dizer assim, ela pode se tornar algo positivo. Então, Mitrídates VI, o rei do ponto, na Anatólia, ele teve o pai envenenado, o que nessa época era muito comum, né? Séculos antes de Cristo, até Idade Média, tudo. Era... Até hoje, né? Até hoje. O envenenamento, apesar de que, né, nós temos aí algumas técnicas de toxicologia que a gente acaba descobrindo um envenenamento, mas
outras coisas aí que, né, levam esse processo. Teve o pai envenenado, ele acabou assumindo aos 13 anos de idade o reinado. E como uma técnica de ter contato com algo venenoso, com pequenas quantidades aumentando, ele gostaria de descobrir uma forma de ele ficar totalmente imune, uma fórmula mágica, né? De ficar imune a uma substância tóxica ou um veneno, né? Ele tentou, até que não deu muito bom, não foi muito bom e acabou morrendo também, né? Mas ele nos ensina que algo ruim também pode nos fazer bem. Ele nos ensinou duas coisas. Que eu posso pegar uma substância venenosa tóxica e fazer disso um antídoto. Veja, nós hoje, os venenos das cobras são antídotos contra venenos de cobra, né? Ou mesmo algumas plantas têm uma determinada quantidade de princípio ativo perigoso que pode se tornar remédio ou medicação apropriada dependendo da dose. Então não são todas as plantas venenosas que elas são tóxicas a ponto de nos fazer mal. O que depende de fazer mal ou não? Dose. Tá? Aí entra algumas coisinhas que eu quero falar para vocês e vou trazer polêmica, né? Vou começar com essa primeira, né? Ayahuasca. Ayahuasca. Só respondem sim ou não, favor ou contra. O que vocês acham? Contra? Contra, mas por uma questão minha. Nada que mexa na minha cabeça quando eu tenho controle serve pra mim. Tá. Favor? Eu também sou contra. Contra? Mesma coisa que ela. Não curte? Não curte, nunca. Nunca usou? Não. Ficou doidona? Não. Já Viu no elefante normal- voando? Não, já no normal já sou. Já é, imagina com a ayahuasca, né? Vai voando. Vai, isso, é. Eu fiz ayahuasca. Tomou? Tomei. Nesse ritual foram acho que 5 voltas, né? Voltas lá. E pra mim não aconteceu nada. Nada? Imune? Olha, perigosa, hein? Cabeça, diria o cabeção, né? Porque difícil de bater. Perigosa. Mas assim, eu fiquei esperando esse momento de realmente ir para algum A Nárnia, ver alguma coisa. alguma questão assim e tal, Tá. mas e eu percebi que as pessoas naquele momento, teve muita gente que passou muito mal. Tá. Muito bem. Por que eu gosto de trazer esse exemplo neste caso? Por vários motivos, né? Vamos excluir, né? Eu sei que muita gente, até depois que se alguém vai assistir o vídeo, vai meter a língua em mim e vai falar, e pode falar, excluindo o uso recreativo que isso se tornou atualmente, tá? Porque virou uma parte comércio e uma parte recreação. Tem gente que não gosta de balada, não gosta de barzinho, não gosta de cinema, não gosta de teatro. Vai tomar ayahuasca. É entretenimento. Fato. Hoje isso é comum. E tem quem venda. Tem um Cinemark lá, né? O ayahuasca do Cinemark que vai fornecer. Você paga, a pessoa toma, se diverte com aquilo e está tudo bem. Excluindo este aspecto, que para mim vai fora do contexto da medicina da floresta, a dose vai influenciar em diversos aspectos. Tá? Por quê? Tem o uso da ayahuasca como medicina da floresta naquele padrão do Santo Daime, e aí você toma uma dose X, você altera seu estado de consciência, isso vai fazer com que você enxergue o mundo, a vida, as coisas ao seu redor de uma outra forma, vai ampliar a sua capacidade, vai mexer com as coisas emocionais, espirituais, físicas, mentais, e tem o seu devido valor.
Ao mesmo tempo, hoje se fala da microdose da ayahuasca, tá? Que eu, inclusive, fui um doido que fez uso de, tá? Para casos específicos, principalmente para casos de ansiedade e pânico, tá? Tem uma professora, a professora Luciana, se eu não me engano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela estuda psicofarmacologia, ela é uma das bambambãs no Brasil que estudam estes efeitos, e ela tem um vasto estudo sobre o uso da chacrona e do mariri, ou do jagube, que no uso contra depressão, ansiedade, doenças psíquicas, né? Que a gente sabe, né, gente? Eu sou farmacêutico e eu vou falar a verdade para vocês. A maioria das medicações alopáticas para depressão é tentativa e erro, tá? Tem muito acerto por detrás, não. Às vezes funciona, às vezes não funciona, não tem, né? Diferente, por exemplo, do omeprazol. O omeprazol vai diminuir a liberação de ácido clorídrico no estômago. Ponto. Vai diminuir. Tá? Para uma medicação de uso contínuo, para ser o inibidor da recaptação de serotonina na fenda sináptica dos neurônios serotoninérgicos, vai lá e bombardeia. Uma hora chega. Demora 40 dias, 50 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e ainda assim tem pessoa, não serve esse, vai ter que mudar a classe, vai para outro, e assim vai. Por quê? Nós estamos falando de um sistema extremamente protegido. E aí, quando eu falo do nosso sistema nervoso central, a gente fala de um sistema realmente blindado no nosso organismo, que não é qualquer substância que chega. E os nossos antepassados, os índios principalmente, os indígenas índios, eles tinham esses segredos. Eles sabiam como acessar essas áreas, né? Sem entender de química, tá? Sem entender de química, óbvio. E aí eu passei a usar com uma pessoa especificamente que não queria de jeito nenhum tomar antidepressivo, porque a classe dos ansiolíticos e antidepressivos estão meio juntos, tá? Meio que a mesma coisa. Eu fiz uso com essa pessoa por 20 dias da ayahuasca, 20 gotas por 20 dias. A pessoa saiu do estado de criticidade do processo. Tá? Isso eu chamo de microdose. O que se vende por aí, microdose de ayahuasca, não é isso. Tá? É uma ayahuasca diluída e tudo e tal, como se fosse um floral. Tá? A microdose que eu fiz é um uso de 1 ml por dia da bebida não diluída. Tá? É um outro sistema. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho uma bebida que mexe, um extrato fitoterápico que mexe com o meu sistema nervoso central com muita propriedade, eu não quero que ele altere o estado de consciência da pessoa. Então, eu não vou dar 80 ml, que é a dose para alterar o estado de consciência dela. Eu vou diminuir para 1 ml. Que efeito que eu posso ter? O que eu tive foi positivo. E aí isso entra um pouco as pesquisas na área. Tá? A dose pequena de algo ruim. Né? A Sol, a Carol, não é muito legal, não gosto muito da ideia de ir para Nárnia e voltar. Tá bom, mas se tiver uma medicação que é usado para isso, para alterar seu estado de consciência para N situações, isso se tornar um remédio numa dose pequena,
Você não aceitaria? É a mesma coisa da cannabis, né? Não é isso? Muito bem, ia falar dela agora. Entra a ideia disso aqui, cannabis. Cannabis recreativa é maconheiro, é nóia. Cannabis medicinal é outra conversa. Aí também entra, por exemplo, as medicações para epilepsia, para convulsão e tudo, são pesadíssimos, tem muitos efeitos colaterais. Eu dou pro meu gato a óleo de cannabis. Para Pra dor, porque ele tem um desvio coluna? aqui embaixo, tem um fêmur menor que o outro, Ah, e aí eu senti muita dor, né? E entendi. aí tá tomando gabapentina, só medicamento forte. Funciona mesmo. Então, né? Eu acho que para esse lado de uso medicinal, mas para não pra usar coisa para sair do Então, centro e viajar, sabe? eu, que nem por exemplo, pelo próprio fator da ayahuasca, né? A chacrona, ela tem uma substância chamada DMT, né? Que causa esse processo, né? Tira-nos da consciência, do cerne. Da mesma forma, né? Eu olho para a Maria, eu lembro da Jurema. Né? A Jurema preta. Tem alguns índios brasileiros que fazem o quê? Um vinho com ela. Uma bebida bem interessante, que é muito parecida com a ayahuasca. Tá? Que os jureneiros, né? Ou quem trabalha com a energia da Jurema, que é é considerado um tipo de religião, né? Então, uma religiosidade, né? É exatamente isso. Também tem essa capacidade. A Jurema é cicatrizante. A Jurema é anti-inflamatória. A Jurema é aquela pretinha? Não é aquela. Não, aquela bolinha pretinha, não, aquela é Maria Preta. Ah, é? É, Maria Preta. Maria Preta é uma erva de Xangô, eu uso muito para trazer energia de coragem para a pessoa. Pessoa medrosa, pessoa que não tem dificuldade de tomar decisão, sabe? Acha que tudo vai dar errado. Né? A Maria Preta é ótima para isso. É. A Jurema Preta é uma casca muito parecida com a barba-timão, tá? Uma casca mais roxeada, né? Que é excelente para cicatrização, excelente como anti-inflamatório. Então, assim, se você tem um machucado, alguma coisa que está inflamado, extrato de Jurema Preta. Né? Própria decocção de Jurema Preta. Tem gente que bebe chá dela, né? Para melhorar o seu estado de consciência. Não entrar no estado de consciência, porque a preparação destas bebidas, que são ricas em alcaloide, né? Alcaloide é uma substância que causa efeitos no nosso sistema nervoso central. Tá? Então, toda planta que tem esta ação, ela vai ter na sua composição alguma substância chamada alcaloide. Tá? Para vocês entenderem que a gente vai da macumba na química, né, facilmente. Que é tudo a mesma coisa. Né? Então, esse alcaloide que está naquela planta é parecido com uma substância que nós mesmos produzimos. Por que a gente produz DMT em pequena quantidade e atinge a nossa glândula pineal? Já pararam para analisar? E por que essa planta tem e ela provoca essa ação de despertamento? O que a gente precisa enxergar? Então, esse cara aqui, na minha opinião, é um cara que trouxe essa base de conhecimento não só para a toxicologia, porque se eu tomar muito, o que pode acontecer? Pode morrer. Mas você já tomou ayahuasca? Já. Já sentiu? Já fui para Narnia e voltei. Fui, né, conversei com uns caras lá. Ah, é? E acho que
Primeiro, quando você usa algo sagrado para recreação, você está profanando um conhecimento e esse conhecimento eu vejo da seguinte forma: tudo que é sagrado no universo, o universo é muito grande, mas no nosso mundo existe que nem isso aqui. Para mim as plantas são sagradas, então ao redor delas eu acho que tem seres, tem energia, tem um aglomerado de coisas além que regula e está responsável pela manutenção daquilo. E para mim todo sagrado é assim. Quando você profana este sagrado, você abusa, você precisa assumir de alguma forma o que vem junto com essa profanação, porque alguém vai te atacar. Uma energia, um elemental, alguma coisa. Atacar no sentido de proteger, porque aquilo é sagrado. Então existe uma autoproteção. A natureza é assim. O que está acontecendo com a gente? Apesar que não é muito novidade, né? O pessoal fala do aquecimento global. Tem realmente relação? Tem realmente relação. Né? Eu realmente acredito nisso. Eu não sou negacionista nesse ponto. Tá? Mas assim, sempre aconteceu esses desastres. Por que sempre aconteceu, mas nunca foi tão noticiado? Porque a gente está invadindo lugares que não tinha que invadir. Morro é morro. Morro não é para construir casa. É para estar lá, deixa lá. Cuidado, não é um lugar. Sabe que aquele negócio ali, se jogar muita água, vai desbarrancar. Córrego. Tem o córrego, tem o rio e tem a várzea. O que acontece com a Marginal Tietê? O que acontece com a Marginal Pinheiros? Pinheiros, no entanto, porque Pinheiros é bem largo, que alargaram demais o rio. Mas o que acontece com esses grandes veios d'água? Alaga, enche do lado. Por quê? Nós tomamos uma coisa que é normal da natureza. Chove muito, vai tomar a várzea. Isso é a base da natureza. A gente não respeita o que é sagrado. Ela vai devolver com desastre. Por que desastre? Porque a gente invadiu o lado dela. Na minha opinião, a questão da ayahuasca existe toda uma regulação espiritual por detrás desse universo da ayahuasca. Se você profanar, você vai ter que assumir o B.O. Porque vai vir um negócio contra você. O negócio não vai ser agradável, não vai ser legal. E principalmente quando você usa por recreação. Eu fiz uso da ayahuasca há um mês específico. Eu fiquei processando. Olha que eu sou yang, minha cabeça não para, eu sou retardado nesse sentido. Eu fico 24 horas por dia pensando. Eu fiquei meses refletindo nas visões que eu tive na ayahuasca, durante o processo. Você toma de 15 em 15 dias, você vai processar o quê? Você está processando o quê? Você está passando tempo, cara. Você não está processando nada. Você está... Você tá aquela galera na rave lá, igual assim, ó. Tá, a música tá... E você tá... Em Nárnia. Processando, mudando, curando, que é a ideia da medicina. Zero, não tem isso. Não, me desculpa, mas não existe. E alguém falar pra mim que sim, a pessoa é um avatar, não um Deus, porque consegue processar a informação tão... Porque você traz à tona um monte de coisa da sua vida que você precisa arrumar, consertar, identificar, entender, compreender. Então eu sou desta opinião. Então, eu acho válido, bom, mas você tem que saber e entender alguns aspectos. Por exemplo, tem um histórico, o filho do Chico Anísio, né, aquele que fazia o cara inteligente lá, perdeu o filho para ayahuasca. Ele tinha esquizofrenia, o cara ficou insistindo, faz, vai mudar,
e conseguiu convencer o menino de fazer o uso da ayahuasca. Ele até hoje ele fala muito, muito, muito mal da ayahuasca. Ele é um militante contra a ayahuasca. O cara tomou, o filho tomou, o que aconteceu? Ele teve um surto psicótico e se suicidou. E aí? Isso é um problema. O cara toma remédio controlado, o cara toma Rivotril, o cara toma não sei o que, o cara toma sertralina, o cara se entope de medicação. Não, vem aqui que eu vou te curar, toma isso aqui. Pronto. É a coisa perfeita para você surtar no meio do caminho. Tem sentido? Não tem. Tem segurança? Não tem. Tem bom senso? Não tem. Um cara que faz isso não tem. Primeira coisa, na minha opinião, como químico, como sacerdote e como curioso, está tomando qualquer medicação de uso controlado para efeitos psíquicos, não toma. Não toma. Ah, mas não toma. Não é para você. Você não sabe o que isso pode acontecer. Porque o efeito rebote pode ser grave, pode ser muito sério. Então, eu preciso entender alguns aspectos. Aí, vou usar pequenas doses para uma coisa específica, aí muda de figura. Ainda assim eu sou reticente. Mesmo aqui eu ainda tenho pé atrás. Porque mesmo em pequena dose eu posso ter problema. Então, segurança é muito importante. Planta medicinal pode fazer mal? Sim. Ah, porque a medicina da floresta vai curar. Vai curar, mas tem gente que está muito doente. Às vezes você dá uma dose que vai derrubar a pessoa. A ayahuasca, inclusive, a minha dúvida em uso é porque ela desperta certos gatilhos que são inconscientes. Que foi o que aconteceu com a Cíntia, lembra? Por causa da ayahuasca. Esquizofrênica, aí deu aquele problema todo, aí fizeram regressão de vida passada, mal feita. Conclusão, a menina ficou com um lixo e depois foi dar apometria que conseguiu se resolver. Hoje ela está muito bem, mas ela tem que ficar longe da ayahuasca, porque eles param os gatilhos assim que. E através disso, queremos saber que toda a família, de uma certa geração para lá, todos tiveram problema de esquizofrenia. Então, vocês entendem que a gente precisa entender que isso aqui também é um problema. Pode ser venenoso. Eu dei o exemplo da Guiné, eu dei o exemplo da Ruda. São plantas que são úteis, mas são plantas que podem provocar problema. Se eu não souber usar. Por exemplo, as espadas maravilhosamente, né, plantadas, bonitinhas, né? Eu gosto muito de espadas. A espada de São Jorge, ou espada de Ogum, espada de Ansan, essa é de Ansan. Ou espada de Santa Bárbara, que é a que tem que é a amarelinha dos lados, né? Aquela ali é de Oxóssi, que é aquela pequenininha. Ou também, uma vez me falaram que popularmente é conhecida como espada de Cos Damião. Pode ser. E beijo, né? Pelo tamanho, por ela ser pequenininha. Isso daqui, a feminina movimenta, ela traz energia de movimento, transformações. Ela tira o que está estagnado e traz movimentação para a pessoa. Tem uso oral? Não tem. Tóxica, bem tóxica. É perigosa? Sim. Se você abusar na quantidade num banho, vai queimar a pele do seu rosto. Pele não é igual no corpo todo, tá? Então, por exemplo, vai abusar na quantidade, muito provavelmente você vai sentir alergia e pinicar a pele do rosto. Por quê? Tem toxina, é forte e ela pode causar problema. Então, se eu vou indicar um banho para a pessoa, eu preciso alertá-lo. Cuidado com a quantidade, cuidado com a maneira de fazer o banho. Banho se faz de uma forma muito comum, que é esquenta a água, pega a planta, desliga o fogo, coloca a planta lá, mexe e tudo bem. Tem gente que gosta de pegar a planta e macerar com a mão. Eu faço isso. Eu gosto de fazer banho com
Quando eu estou com preguiça só de fazer isso, eu gosto de fazer banho com a mão. Então, vou lá, pego a água fria mesmo e fico lá quinando, tá? Com a mão, até ficar do jeito que eu quero, tá? Eu vou tirando todo o sumo da planta. Vai me fazer mal se eu abusar da quantidade? Que vai. Por que eu estou falando isso? Porque eu já queimei meu rosto com isso. Eu mesmo já fiz isso. Muita coisa que eu ensino, eu fui o primeiro, tá? Por quê? Porque é natural, não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Aqui é o que não faz mal. Vai. Quer ver um negócio bom? Vocês não vão nem conseguir abrir o olho. O dia que vocês acharem um pezinho de guiné em algum lugar, plantado no chão, e que tiver mais ou menos a 1,5 m, 1,60 m, assim, tamanho do Rodrigo, do chão, né? Você pega, arranca aquilo, com raiz e tudo, esfrega, e só faz assim, ó, perto de você. Depois vocês me falam qual a sensação que vocês tiveram. É lição de casa. Nós tem bastante guiné. É tudo no chão e fica nessa altura. Mas vai Quando ver. o negócio pode lascar. Parece se está descascando cebola com a cebola aqui, ó. Queima a vista de um jeito que vocês não têm noção. Tóxico. Que? Isso ainda manda a gente fazer. Lógico. Sem nem avisar o que Ué, eu aprendi com o dia a dia. Ô, Carlos, a toxicidade da planta, como que eu consigo saber? Só que vai característica de cada uma, não tem que... Não tem uma característica visual que você consegue identificar. Por exemplo, outra aqui que eu trouxe, está pequenininho. Comigo ninguém pode. Próprio nome, né? Comigo ninguém pode. Então já imagina que ela não é muito lá essas coisas. Esta planta tem uma característica que mostra nelas, nas folhas, a característica tóxica. Quanto mais branco tiver na folha, mais tóxica ela é. Então, mais perigosa ela se torna. Entretanto, num banho, não vai ter problema. E essa é uma planta para se usar energeticamente. Por exemplo, comigo ninguém pode. É uma planta que está ligada a orixá Obatalá, ou Oxalá, ou Orixalá, sei lá, o nome que a gente queira usar, tem várias coquetéis. Oxalá está ligado a mente, conhecimento, pensamento. Toda vez, e ela é uma erva quente, sem pensar na parte MTC, agora indo para a parte ritualística, é uma erva quente. Toda vez que eu tenho uma pessoa que a mente está fervilhando de coisas sem nexo, e ela não consegue desligar, lavar a cabeça comigo ninguém pode. Para tirar excessos. Imagina energeticamente o que tem aqui, quando eu estou emanando padrões de pensamento. Pensamento é energia. Se o pensamento é energia, você não desliga. E qual é a qualidade do que você está pensando? Aí quando eu coloco essa erva quente, por exemplo, na região da cabeça, eu tiro todo tipo de energia, ou é só energia... Todo não. Você vai tirar bastante energia, mas tirar todo é demais. Aí eu brigo com outra erva para equilibrar? Isso. Por isso que as combinações são importantes. Então, por exemplo, que erva que eu posso combinar? Boldo. Eu achei aqui na esquina aqui, eu sou meio retardado, eu saio arrancando planta das calçadas. Esse é o boldinho, tá? Esse não é o boldo comum que vocês estão acostumados, né? Mas serviu para eu trazer aqui. Não é o boldo do Chile também, tá? Boldo do Chile, só dá no Chile, não tem no Brasil. Até tentaram plantar, mas a gente não consegue
manter as plantações Então esse decentemente. boldo é boldo comum que temos aqui. Tem aquele boldo que a gente toma? Sim, grandão, isso. Mas ele não é do Chile. É boldo Não, aquele é boldo. Aquele é o boldo africano. Né? E aí, por exemplo, o boldo é o contrário da Comigo Ninguém Pode. Então, ele vai o quê? Ele vai trazer novos padrões, ele vai harmonizar, ele vai acalmar. Como também ele é ótimo para o fígado. Fígado processa o quê? Gordura, ótimo, legal. E emoções. Uma parte, né? Porque começa no estômago, tá? Sem dar muita aula de metafísica, o fígado ele vai quebrar de alguma forma as moléculas maiores, né? Então, o boldo protege células hepáticas. Qual é a visão que eu tenho disso? O meu pensamento, Oxalá, essa divindade que rege a energia do boldo, vai proteger o meu corpo em como eu vou quebrar ou lidar com as minhas emoções. Entende como eu consigo unir a química farmacêutica com a química espiritual, emocional? Então eu faço essas relações que me facilita às vezes de dar a orientação de que planta que eu posso indicar para a pessoa e como eu vou indicar. Porque se ela está com o fígado muito inflamado, tem que beber. Aí eu preciso de uma energia mais interna. Se eu vejo ali que é mais geral, eu vou mexer na energia externa, em forma de banho, em forma de escapapés. Okay? Eu vou usar reflexologia? Eu vou usar reflexologia. Então, eu vou usar o boldo para dar uma base para a pessoa, né? Ou vibracional, como banho, ou interno, como remédio, para harmonizar a maneira que ela encara, que essas emoções estão muito inflamadas, é interno. Vamos trabalhar interno. E aí eu vou unir outras coisas. Eu posso considerar que as ervas quentes eu só utilizo para banho, para tratar o externo, não o interno. Que a interna Pode é usar essa. usa mais ou menos essa ideia, porque grande parte das ervas quentes, elas têm um nível de toxicidade meio alto. Né? Guiné, arruda, Comigo Ninguém Pode, alcaçuz ainda pode beber, né? Mas as espadas, né, são ervas bem tóxicas, tá? Então, eu vou o quê? Integrar essa ideia de que, óbvio, falando um pouco, eu lembrei de uma outra coisa, eu vou me perdendo assim no meio do caminho, mas depois eu volto. Sei que eu não sei porque eu preparo slide, até hoje eu queria saber. A gente usa também na casa, e isso é um segredo assim, meio que complexo, sobre o aveloz, ou o dedo do diabo, né? Também chamado de dedo do diabo. A aveloz é uma planta que solta o látex, tá? Aí esse é fato, tá? Isso é um fato verdadeiro, tá? Toda planta que tem látex é tóxica. Tá? O próprio látex é tóxico, tá? Então tem um nível de toxicidade alto. Da mesma forma que óleo essencial também. Tá? Como assim óleo essencial? Óleo essencial é tóxico. Tá? Ele tem um nível de... os compostos, os terpenos que estão presentes nos óleos essenciais são tóxicos para o organismo. Tá? Então, tem muita receitinha, bebe aqui, bebe ali e tal. Depende da marca, depende da origem, né? Por exemplo, começou com o Tisserand falando sobre a ingestão de óleo essencial, né? Na França,
Por quê? O método de extração do óleo essencial francês é específico e acaba sendo seguro dentro de uma quantidade específica, que é assim, a gente tem um defeito, né? E mal do Brasil. Vou falar mal do Brasil porque é onde eu vivo. Brasileiro tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler, tem preguiça de buscar informação. Óleo essencial de bergamota é bom para casos de depressão. Tá? Toma 30 gotas por dia. Nossa. De pirona. Tá com dor? Toma 40 gotas. 1 grama de pirona por dia. Gente, não é assim. Não é que é bom, é o princípio da dose pequena ou dose alta. Você precisa entender o que é aquilo e como você vai usar aquilo. Pô, 30 gotas, você vai destruir o seu fígado. Destruir. Não te dou 1 mês para você ter esteatose hepática. 1 mês. E eu acho que até muito. Se não causar um problema maior antes. É bom? É. Mas na dose correta. Como se usa a ingestão de óleo essencial? É uma substância forte. Quando eu falo de substâncias tóxicas, a gente precisa também entender que toxicidade não significa que eu não possa usar. Posso usar, mas em doses muito pequenas. O Aveloz, o látex do Aveloz, ele é tóxico. Já foi indicado na nossa casa contra câncer, em doses homeopáticas. E como saber essa dose? Buscando ajuda para um lado, para o outro e estudando. Testando, às vezes não. Às vezes a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, eu conheço gente, na frente do centro tem um Aveloz gigante, né? E pelo que eu vi, acho que o bairro inteiro vai lá colher. Porque todo dia lá tem um monte de Aveloz no chão, tudo jogado, né? Uma delas eu descobri que frequenta o centro, usa contra a verruga. Vai lá, tira um pouquinho e vai queimando a verruga. É aquela planta que tem bastante espinho? Não tem espinho. Ela parece uns gravetos assim, ó. Ela não tem quase folha. Porque aquela que tem o espinho, ele também tem o lácteo, né? Sim, aquela que tem espinho é a coroa de Cristo. Né? Mas não é essa, é uma. Parece um dedinho assim, compridinho. Então, a gente precisa entender esses aspectos antes de utilizar. Se esse nível de toxicidade é seguro para usar em pequenas doses e para quê? E tem literatura para isso? Tem? Graças a Deus o Brasil é campeão em pesquisas nesse sentido. Tem muita pesquisa. O grande problema é que as pesquisas, a área acadêmica é chata. Porque para você comprovar uma coisa, você tem que escrever, repetir, para você concluir que aquela sua tese está certa. É chato pra caramba para ler artigo científico. Então, mas a gente tem muita coisa legal. Como, por exemplo, o látex do Aveloz causa cegueira. Não pode cair no olho. Não pode. Então, é um remédio de um lado, é um veneno do outro. Para uma coisa pode, para outra não pode. Sim. Só para a qualidade, essa qualidade, ou também para outra espada e a lança, que é a mesma coisa da universidade. Todas elas. Outra dúvida também, como que ninguém pode lavar a cabeça? É próximo, nunca passou, por quê? Você vai lavar a cabeça, automaticamente vai para os lados. Vai. Não engolir uma quantidade. Não tem problema. Aí é isso que eu quero saber, não tem. Pequeníssimas doses, gente, é aceitável e é possível. Né? Por exemplo, eu vou colocar. Comigo ninguém pode no meu banho. O que ela está dizendo é bem verdade. Eu preciso tomar cuidado? Preciso. Com o quê? Quantidade. É bom para ir, né? Todas as questões que eu acabei de falar. O quanto eu vou usar? 3 quilos de folha. Não, gente. Não vamos fazer óleo essencial da
nós vamos fazer um banho. Uma folhinha. Você não vai potencializar o banho? Você não vai usar a sua energia ali para trabalhar a parte energética? Peraí, para que tanta folha? Eu gosto, óbvio. Eu sou o cara do exagero, né? Então, mas não Então, seria precisa. aconselhável passar para os outros, porque também tem isso, para ficar mais forte. A pessoa pode falar, não vou pôr mais folha para ficar mais forte, para funcionar melhor. Não é aconselhável, Não. exatamente. Não é aconselhável, tá? Uma coisa só que eu aconselho, gente, ó, um guento para uso tópico, dependendo do que é, dá para fazer, tá? Dá para dar uma abusadinha, dependendo do que é, tá? Porque assim, sabe que tem risco, pode queimar, pode fazer, pode dar problema? Não. Muda de estratégia. Sabe que a pessoa tem dificuldade de entendimento, muda de estratégia. Porque aí, a vasta flora que a gente tem, a gente consegue bons resultados. Tá? Ô Carlos, no curso você vai falar sobre concentração ideal ali, mas você vai falar de conjunto de plantas ou você vai indicar as principais? Vou indicar. Eu vou indicar porque, assim, é o que eu falei. Tem algumas situações que são muito bem estudadas, tem alguns casos que são muito bem elucidados e tem muita coisa que eu trago no curso que é uso meu, que eu já uso há muitos anos. Então, e assim, qualquer lugar que você for, você encontra. Porque assim, não adianta, por exemplo, eu vou ensinar, sei lá, usa uma planta da caatinga. Como que eu vou achar essa planta? Às vezes eu tenho algumas, por exemplo, às vezes eu recebo umas instruções, eu fico doido da vida. Tá querendo me fazer pagar a promessa, né? Tá bom. Por exemplo, a última orientação, penúltima, a última foi com a gabeleira branca. A penúltima orientação que eu tive para preparar uma bebida específica para um trabalho espiritual específico, folha de anileiro. Folha de anileiro. Sabe aquele anil? Aquele azulzinho? Aquilo é químico. Hoje aquilo é feito em laboratório. Mas antigamente era feito com a folha do anileiro, faz-se um extrato, deixa esse extrato fermentando, ele se transforma em algo azul, transforma aquilo em pó e esse pó é usado. Muito bem. Alguns africanos ainda fazem isso, tá? Eu precisava fazer uma bebida. Onde que você acha a folha de anileiro? Nós rodamos São Paulo atrás dessa bendita folha de anileiro. Difícil. Então assim, é ótimo para isso, tá bom, mas não dá para indicar assim, porque é uma planta difícil. Então no curso eu trago o uso de plantas mais acessíveis para ter mais facilidade de você indicar. Você vai indicar um fitoterápico. Qualquer farmácia de manipulação tem. Eu vou indicar um banho. Qualquer casa de ervas tem. Mas, por exemplo, se você for indicar um fitoterápico para a pessoa tomar, tem que ter uma concentração X, né? Dentro. Sim, isso também. Inclusive, vocês não vão saber só a concentração, vocês vão aprender a fazer. Vocês vão saber desde a produção. Quanto que você usa de planta para tanto, a diluição é como, em qual solvente, né? Que falar nisso, deixa eu... Nossa! Que coisa feia. Isso, deixa eu falar uma coisa. Todo esse negócio que eu vou pular aqui, depois vocês vão ter acesso, tá? Eu vou mostrar para vocês para vocês acessarem um site, vocês vão entrar num programa
que vocês vão ter acesso a essas aulas específicas aqui, que eu ia falar isso hoje, mas eu sabia que não ia rolar, então eu já gravei o material para vocês assistirem depois, tá? Então, tudo isso vou pular, tá? Que eu quero aqui. O que nós vamos aprender no curso? Parte desses conceitos fitoterápicos e como que vocês podem fazer extratos. Quais são as maneiras de extratos, englobando tudo. Englobando parte terapêutica, englobando parte ritualística, englobando parte química, tá? Por quê? Os métodos são parecidos andando de um lado ou de outro, tá? Não importa. Se você vai usar, é um banho, é X maneira. É um banho de imersão para a parte terapêutica, é a mesma maneira, tá? Não vai mudar nada. Por exemplo, mulheres que têm muito problema com infecção ginecológica, né? Porque a gente sabe que as mulheres têm a uretra menor do que a dos homens, né? E, consequentemente, isso facilita o processo de infecção nesta região, tanto uretra quanto a própria vagina. Banho de assento de casca de aroeira. Para quem tem recorrência, para não ficar lá, toma antibiótico. O que o antibiótico faz com o corpo? Detona. Por quê? Destrói bactérias más, mas destrói microbiota, bactéria boa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar a fazer um banho de assento com casca de aroeira, ou hoje tem creme, tem sabonete, que também pode ser utilizado. E essa recorrência, que muitas vezes, o que eu tenho percebido? O que o Luiz falou é bem verdade, que ele teve uma recorrência muito grande de um problema, e mudando de comportamento, ele ia para o médico, está com sinusite, antibiótico e anti-inflamatório. Ia para o médico, está com sinusite, antibiótico, anti-inflamatório. Ia para o médico, está com sinusite. Você não resolve o problema, cara? O antibiótico não acaba com o problema de vez? Acaba pontualmente. Mas quais são os aspectos extras que isso causa? Que, ao meu ver, a planta trabalha um pouco a questão energética a ponto de trazer mudança de comportamento, como a gente estava falando anteriormente. Ela vai quebrar, ela vai ter a parte química, mas ela também vai ter a parte energética que de alguma forma vai promover mudanças. Então, o que nós vamos aprender? Maceração. Isso daqui é considerado maceração, tá? Isso para mim é considerado quinação ou pilação, tá? Um pilãozinho, um pistilo, amassar a erva, tá? Isso não é maceração. O que é uma maceração? Colocar a erva em um líquido extrator, seja ele alcoólico, aquoso, oleoso, hidroalcoólico ou coisas do tipo. Mergulhar a erva em algum solvente. Do outro jeito também é válido ou não? Ela pode ser? Sim, naquele jeito também, mas ele é um cataplasma. Aí eu preciso entender qual é o método que eu desejo. Por exemplo, eu gosto de fazer banhos desta maneira. Adoro fazer. Está errado? Não. Só preciso tomar cuidado com a quantidade de plantas, porque ali extrai mais. Porque como o cataplasma é uso tópico, quanto mais melhor. Porque eu tenho o quê? As proteções das camadas da pele. Tá? Então, dependendo do óleo ou da substância que eu colocar ali no meu unguento, né? Argila ou coisa do tipo, não tem muita penetração. Só vai ter permeação. Tá? E eu preciso entender também, basicamente, né, que tipo de substância. Ó. Aí eu vou evitar de colocar sobre a pele diretamente, porque pode causar alergia. Eu lembrei de um episódio também dessa questão de quantidade que a gente passou também, outro excesso, né? Que eu tive uma orientação para passar na casa limpar, né? A casa com
macerado, assim, né? Com preparado de Maria Sem Vergonha. Sabe aquela que tem em cachoeira, que é aquela coisinha rosinha, assim, bonitinha. E a gente pegou uma montanha, né? Pra fazer um baldão, assim, que a cara morava na casa dos meus pais, casa grande. E aí tinha que passar no chão e também tomar banho. Nossa, mas a gente ficou pinicando e coçando tanto porque ela deu uma alergia na gente, mas se coçava, pinicava, e foi um excesso de Exagero. não é uma planta tóxica, assim, né? Tão tóxica quanto as espadas, mas o exagero deixou a gente bem. E uma planta ótima, por exemplo, para trazer um pouco mais de amorosidade. Pessoa que está muito fechada, muito rígida com questão de sentimento, muito ranzinza, banho de Maria Sem Vergonha. Por quê? Está ligado à energia de Oxum. Suavidade, amorosidade, a água, trabalha sentimento, harmonização de sentimento de uma forma geral, principalmente excessos, tá? Então, cataplasma, a pinda, né? Então, vocês, né? Entendem? Infusão, cafezinho. Eu esquento a água, a planta está ali, eu jogo a água quente na planta. Eu preparo infusão com partes moles da planta. Folha, né, principalmente, ou flores. Por quê? São as partes mais sensíveis da planta. Então eu preciso entender que a camomila eu vou fazer por infusão. Não vou fazer por decocção. Cozimento. Não posso. Por quê? Eu vou destruir com os princípios ativos da camomila. Então, eu só quero extraí-los. A decocção serve para quê? Partes duras. Cardo mariano, por exemplo, que é outra planta excelente, tem até em cápsula hoje em dia. Plantas secas, por exemplo, o manjericão seco. Não sei, porque às vezes eu já escuto essa diferença. Se tiver verde e tal, né, é só esquentar a água, ferve e depois colar. Agora, se tiver seco, a gente tem que. Não. Não. É partes duras ou partes moles. Tá? Infusão é para as partes moles, flor e folha. Partes e decocção, parte dura. Esteja seca, esteja fresca. Não importa. Tá? Tem plantas que eu realmente não gosto de seca. Manjericão, meu Deus. Ai, quer me ver bravo, eu pedi pizza de marguerita, vinha aquele pó lá, parecido com orégano. Eu fico puto da vida. Odeio aquilo. Não é a mesma coisa. Detesto. Manjericão tem que ser fresco. Tem que ser fresco. Sumidade florida de manjericão, aquele talzinho de flor, excelente para nervosismo e irritação. Pessoa que está muito agitada, está com insônia, está com dificuldade de dormir, sumidade florida do manjericão. Tiriqueta, outro teste que eu tive, né? Minha irmã tinha uma toceira na casa dela, assim, enorme um dia. Ela falou, peraí, deixa eu ver isso aqui, se é verdade, né? Já tinha aprendido, né? Tinha lido várias coisas, já tinha aprendido sobre... E eu tenho dificuldade em dormir fora de casa, né? Tinha, hoje eu não tenho mais, hoje é porra louca, em qualquer lugar que encosta eu tô dormindo. Eu tenho facilidade de dormir agora. Mas naquela época não tinha muito não. Eu falei, peraí, deixa eu ver se esse negócio funciona. Vixe! Enchia pote assim, a leiteira. Pouco exagerado, deve ter pegado uns 15, 20 talinhos. Gente, eu passei 3 dias grogues, dopado. Tipo, quem eu sou, onde eu tô. Não tinha vontade de fazer nada. Nada. De verdade, parecia que eu tava meio bêbado. Uma sensação assim, horrível. Sumidade florida do manjericão. Tá? Carlos, por exemplo, banho de espada de São Jorge, aí é o quê? Infusão? Infusão. Não precisa mais do que isso. Tá? Uma coisa que o Tupinambá sempre nos ensinou é: corta em 7, eu
pedaços, coloca numa bacia, esquenta a água, não precisa entrar em processo de fervura a água, é só esquentá-la, tá? E joga em cima, deixa esfriar, cabeça para baixo. Posso jogar banho de erva na cabeça? Erva quente pode? Pode, qualquer. O que não pode? Se você fez algum processo iniciático que há uma proibição. Por exemplo, no candomblé é muito comum, né, dentro do fundamento do processo iniciático deles, ter algumas proibições. Então, você não pode colocar qualquer coisa na cabeça, porque eles fizeram um ritualzinho aqui e tal, então tem uns poréns, né? Neste caso é proibido. Por quê? Tem que ter aquela orientação certa sobre alguma coisa, tá? Isso é importante. Tintura mãe, tudo isso nós vamos aprender, tá no curso e tal. Então, aprender na prática, nas aulas práticas vai ser só isso, tá? Vai ser só prática mesmo para vocês aprenderem. Tintura mãe, que a gente pode fazer muita coisa, e a tintura mãe é importante porque a partir dela eu posso fazer outras indicações, tá? É um extrato hidroalcoólico costuma ser feito com plantas secas, mas pode ser feito hoje com plantas frescas, porque até a década passada as literaturas falavam que a alcoolatura era o processo de extração de plantas frescas por hidroalcoólico, tá? Mistura de álcool com água. Porém, entretanto, contudo, todavia, nas últimas já isso foi reformulado, a alcoolatura está em desuso. Então, quem acessar literaturas mais antigas ainda vai ver essa nomenclatura. Se perdeu, tá? Esse nome e, né, agora é tudo tintura mãe, né, que é uma base. Então, é um extrato hidroalcoólico com planta fresca. Pode chamar de tintura, que não tem problema. Nós temos a percolação, que é um tipo de tintura mãe, feita através de um percolador, que é esse equipamento aqui, tá? Que é quase a mesma coisa que o cafezinho, tá? A diferença é que a percolação é feita a frio, ela não é feita a quente, tá? Então por isso que eu falo que a percolação, o café é uma mistura entre infusão e percolação, que é a quente. E aí é controlado, aqui fica o álcool e a água, né? E aqui se controla 8 gotas por minuto, mais ou menos. Tá? E aí você vai fazendo extrato. Isso aqui costuma ser mais rápido, comum de farmácia de manipulação, tá? Entre outras coisas. A partir da tintura eu preparo o extrato seco, tá? Porque eu tiro a porção líquida do extrato e vira pó. Isso me ajuda a ter uma versão padronizada, porque eu tenho 500 miligramas de melissa naquele comprimido, naquela cápsula. Eu tenho 600 miligramas de garro do diabo naquela cápsula. Sem isso, eu não consigo padronizar a quantidade. E aí vai com a sua pergunta, vai na base do olhômetro, tá? Assim, quantos gramas de planta eu preciso para fazer tal chá? Tá, dá para ter noção sim, mas dá para a gente fazer no olho com segurança, chegando muito próximo àquela ideia, tá? Porque planta tem disso, é fácil. E grande parte das indicações que eu faço, das receitas que eu trago no curso, eu não tem risco. É zero risco. Então, assim, eu vou ter... Não, eu não trabalho com planta tóxica. Ou que tem um nível ali que eu preciso trabalhar com uma margem de segurança que pode fazer mal. Não. Então está sempre dentro de uma margem de segurança muito grande, tá? Então, extrato seco é uma coisa legal, porque aí se você sabe que planta serve para quê, você pode indicar para a pessoa, que a pessoa talvez tenha a vida corrida e não consegue, né? Destilação, e aí para extrair
óleos essenciais, né? Esse é um destilador por arraste a vapor, né? E eu tenho uma maquininha dessa em casa, eu trago no curso, né? Para vocês verem a destilação de um óleo essencial, como que eu faço um óleo essencial e como eu faço um hidrolato. Vocês já devem ter visto que isso vende também, né? Os hidrolatos. Só consegue extrair se for uma máquina? Óleo essencial? Sim. Por exemplo, tem óleos essenciais que são extraídos a frio, por prensagem. Você precisa de uma máquina muito grande e assim, um equipamento muito grande. Dá até para fazer com a mão, com força, mas difícil. Bem difícil. No início do método da aromaterapia existiam alguns processos com gordura animal, né? Você colocar, por exemplo, a da rosa, né? Você colocava várias pétalas de rosa em caixas com gordura e aí aquele processo de extração natural, né, da rosa passar para a parte animal, para a gordura. Mas isso já não é mais feito. Hoje os equipamentos ajudam bastante, né? E depende muito de cada um, né? De cada tipo de extrato que você pode preparar. A homeopatia, que aí acaba sendo o pós-tintura, né? E lógico, a homeopatia também nós estamos falando de outras substâncias, tá? Eu posso usar cloreto de sódio, eu posso usar partes, né? Extratos de animais, né? Eu dou muito exemplo de do veneno do sapo. Tem uma homeopatia que é feita com o veneno do sapo. Hoje pelo de gato, né, pelo de animal. Pelo de animal. Né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que têm, que a família tem, alguém tem em casa animal, tem uma alergia absurda em cima daquilo. Você usa o pelo daquele animal e fabrica um remédio homeopático para aquela pessoa com aquele extrato. Eu faço um extrato do pelo do animal. Mas isso daí não é como a tintura mãe, você vai dizimando, vai diluindo ela várias vezes para chegar, não é isso? A homeopatia, tintura mãe não. Da tintura, aí nesse caso é a mesma coisa para poder você utilizar esse. Então, vamos lá. Tintura mãe. Eu vou fazer uma tintura de mirra. Eu vou pegar essa quantidade, vou pôr dentro de um frasco e vou encher, vou completar com álcool e água, tá? E vou deixar ali 7 dias ou 14. Planta fresca deixo 7, planta seca deixo 14. Aquilo é uma tintura mãe, tá pronto. É pura, tintura mãe. Ela é mãe de alguma coisa. Eu quero preparar um fitoterápico. Eu pego essa tintura mãe, eu diluo ela em mais água com álcool e dispenso. Eu quero preparar uma homeopatia. Aí eu tenho uma técnica específica. Eu tenho que fazer as dinamizações, ou decimais ou centesimais. Aí depende de cada técnica que eu vou usar. Tá? Aí sim, eu faço uma diluição. A tintura mãe, ela é um extrato mãe, mestre. As diluições são específicas. Um fitoterápico é uma diluição. A homeopatia é uma outra diluição. Aí eu preciso preparar alguma coisa. A fitoterapia só usa planta. A homeopatia usa outras substâncias. Por exemplo, quem tem hipertensão, às vezes é específica, tá? Porque aí depende de uma anamnese também. A pessoa que vai usar homeopatia é cloreto de sódio. Só que é tão dinamizado que não tem a molécula química, tem a memória da substância para o corpo entender. Por isso que eu tenho que ter uma técnica específica para ativação daquela substância.
que para uma pessoa é homeopatia, por que para uma pessoa é fitoterapia, por que para uma pessoa é intensivo? A gente precisa entender o que é melhor para cada pessoa. Às vezes tem gente que o melhor é internar, né? Interna, né? Manda para apometria, faz uma macumba, faz um ebó e vamos ver o que dá, tá? Senão, não tem muito o que fazer. Aromaterapia é a base dos óleos essenciais, que aí eu uso tratamento via sistema nervoso central, mas via sistema límbico, sem ingestão, não preciso, tá? E aí também posso usar isso como método, inclusive tem a famosa aromaterapia vibracional, que aí a gente tem uma segurança na ingestão, mas é uma coisa que no curso eu vou falar para vocês, né? Que aí é uma teoria mais importante. Anatomia da planta, eu já falei um pouco sobre isso, tá? A gente precisa entender que eu vou usar a melissa, eu preciso da folha. Não é o caule, não é a raiz, não é o rizoma, tá? Eu vou usar a azeduária, cúrcuma azeduária, que é da família da cúrcuma, que serve para esteatose hepática, serve para colesterol, né? Eu vou usar a folha? Não, eu vou usar o rizoma, tá? Eu vou usar os rizomas. O que é o rizoma? O gengibre é um rizoma. O açafrão é um rizoma. A azeduária é um rizoma. É a raiz, né? Não é bem a raiz, porque a raiz é os cabelinhos, tá? Mas o rizoma é o que está embaixo da terra. Eu não vou usar o gengibre para ativar o yang, como uma erva quente na MTC, não vou usar a folha, eu vou usar o rizoma. Então eu preciso saber minimamente a anatomia para eu entender qual parte da planta eu vou usar quando, né? Também saber na hora de comprar, né? Para saber também na hora de comprar. Às vezes está tudo estudado, e aí você entendeu. Por exemplo, vamos ver se vocês, alguém aqui sabe, um bulbo ótimo para gripe. Vocês sabem. Alho. Excelente para gripe. Por quê? Por causa da alicina, substância que está presente no alho. Porém, o alho, quando fervido por muito tempo, a alicina degrada. Então, eu não posso cozinhar o alho por muito tempo. O ideal do alho é você extrair em base oleosa. Então, como que eu vou extrair o alho em base oleosa? Dá uma ideia. Um azeite, por exemplo. E aí eu trago uma indicação. Hã? Aí já põe no forninho. Mas já era, esquentou já era. Aí vai ficar gostoso. Mas Nossa, efeito químico não vai ter mais. Depois que vai pro forno a 180 graus durante 40 minutos, é uma delícia. Vamos falar a verdade. Mas você pode dizer que é bom para pressão alta também se você engolir Puro. o dente inteiro, puro, né? Nossa, Mas você vai coragem. Se você não tiver problema de estômago. E também, se você não tem problema de plaqueta baixa, tá? Ah, é? Pode causar hemorragia. Ah, é? Tá vendo? Nossa, Se você tiver, por exemplo, se você está com dengue, você não deve consumir água. De espécie alguma, de frito, nada. Pelo menos enquanto está com dengue, não, porque as suas plaquetas vão lá embaixo. E ele afina o sangue. O Não alho precisa nem tomar o afina AS, o né? sangue. Não tem isso? Não precisa tomar o AS. Porque o AS para afinar o sangue. Exatamente. Consome alho. É, Só que assim, é óbvio que essa questão do estômago é verdade, tá? É verdade. Realmente, se você tem algum probleminha, pode, tá? Então, qual é uma das propostas que eu tenho sempre para os meus alunos? Prevenção. Vamos parar de pensar em curar a doença. Vamos prevenir. Vou
ensina. Isso que tem que se soltar. Amassar ele para ele virar. O bom, assim, não colocar inteiro, né? Isso. Porque o amassado ou picado, tá? Quanto mais eu aumento a superfície de contato, mais extrato eu produzo. Tá? Então, uma planta inteira, eu extraio o que está aqui ao redor. Se eu picar o alho, amassar, triturar ele, eu aumento a capacidade de extração. Tá? Então, também é outra possibilidade. Os tubérculos, eu sempre falo dos tubérculos como um método de trabalhar a vitalidade, né? Como que as plantas se comportam a partir das estações do ano, eu comecei falando isso no início, né? Então a gente precisa entender que não é o ano todo que todas as plantas vão trazer remédios para a gente. Então vai chegar um momento que de repente eu vou usar vou fazer um chazinho de uma determinada planta e ela não vai ter o efeito que eu espero. Em algum momento vai. Igual hoje, por exemplo, você vai no mercado hoje, nós estamos no verão, né? Está acabando o verão quase. Nós estamos no verão. Vai no mercado, não tem gengibre? Independente, vamos pensar assim, vamos levar em consideração que esse gengibre foi colhido há um mês atrás. Pega esse mesmo gengibre e compara com um gengibre que é colhido no inverno. Veja, na mesma espécie, a mesma planta, o mesmo lugar, veja a diferença das características gerais da planta. É outra coisa. O que às vezes não dá certo? Não colhi no período certo. Eu preciso entender o mecanismo da natureza para saber que em alguns momentos eu vou quebrar o galho, mas não vai ser tão eficaz. Eu comecei a fazer uma pesquisa numa época que eu estava com 2 cachorras extremamente bonitas na minha casa e estava com uma infestação no bairro que foi difícil acabar. Eu pesquisei muito sobre a erva de Santa Maria. E aí eu descobri que tem a erva de Santa Maria que dá no México. Foi feita uma pesquisa numa universidade do norte, eu não lembro exatamente qual foi. E eles pegaram 3 espécies, uma do sul, uma do centro-oeste e uma do México. 3 espécies de erva de Santa Maria. A do México era o que mais tinha substâncias específicas contra pulgas, né? E era numa dose específica para seres humanos, era letal. Porque assim, passava de 5 microgramas por ml para 68 microgramas por ml. Tipo assim, aquela substância venenosa saltava assim, muito. O que tem de diferença? É a mesma espécie. Era a mesma espécie, só que estava plantado em lugares diferentes. Era a mesma planta, mesmíssima espécie, plantado em lugares diferentes. Influencia? Vai influenciar. Por que a mirra não dá no Brasil? Por que o sândalo não dá no Brasil? O próprio processo da extração dos óleos essenciais, né? Que tem óleos essenciais, tem uma quantidade de determinada molécula, porque é de uma determinada região. Né? Por exemplo, a lavanda francesa tem uma determinada quantidade de molécula calmante, relaxante, diferente da lavanda brasileira. Exatamente por conta Lavanda bulgária, né, que é o que eu mais gosto. Então, cada planta está num lugar, ela tem um efeito específico. Né? E a partir daí que a gente sabe das partes energéticas. Já falei um pouco. Aqui é um exemplo de fotoesquina de pessoas. Então, essa é a energia de pessoas. Tá? Basicamente. E temos alguns padrões aqui presentes, né? Uma mais destruída, outra com alguns problemas aqui, outras com forma pensamento, né? Dentre outras histórias. Aqui é mais equilibradinha, menos estragada.
E aqui nós temos alguns exemplos de plantas. A energia das plantas. Pode significar, como diz a gente, o fato de você pegar uma folha que ela está danificada, significa que já houve uma alteração No campo energético? É isso. Sim, Tem, né? sim, tem. Tá? Tem. Plantas que estão com algum processo, tá, de fungo, estão doentes, estão queimadas, coisas do tipo. O padrão energético delas também muda. Tá? Ó, aqui nós temos uma folha de eucalipto. Tá? Então, olha o padrão do eucalipto. Aqui nós temos uma. Alguém conhece? Hã? O que é isso? Não? Ah, você sabe. Parecendo o quê? Mentruz? Não. Sálvia? Não. Aqui? Sabe? Não. Arruda? Também não. Aqui? Não. Não. Quase. O nome científico é lavândula, que é tudo da família, mas não é alfazema. Essa é a lavanda. Essa é a mirra. Essa daqui, bonitinha. Tá? Artemisia olosma. Tá? Aqui, a lavanda dentata. Tá? Alfazema é da folhinha. Isso, alfazema é da folhinha reta. Ela não tem esses dentinhos aqui, ó. Ela é toda, tá? Toda retinha. E lisa. Ela não é, né, dentadinha assim. E a própria mirra. Quando eu faço um banho, quando eu faço um extrato, quando eu faço um chá, eu tenho o quê? Esses padrões transferidos para a água. Aqui é a folha do boldo. Aqui é o extrato do boldo. Você tira um pouco a foto, que a foto ficou em cima. Olha o extrato do boldo. Eu transfiro este padrão para um líquido e a pessoa bebe isso aqui. Tem como eu negar a ação energética de qualquer coisa que eu faço? Isso daqui, gente, é um pilado, tá? Lógico que nós estávamos na lua cheia, né? Isso ajuda bastante. Toda a energia está nas pontas, tá? Aqui, ops, volta. A mirra também, um banho preparado por pilação na lua cheia. Pilação. Eu peguei um pilão e não fiz maceração, fiz pilação mesmo. Tá? Aqui é o padrão do banho. Então, eu transferi a energia de lá para cá. Esse é um banho. Tá? Esse daqui foi um pilado. Isso aqui foi para beber. E esse daqui, e esse daqui foi para tomar banho. Duas coisas diferentes. Tá? Aí um estudo de caso. Antes do banho, depois do banho. Você percebe que os padrões melhoraram consideravelmente. Tem que ser. Senão a gente tem um desequilíbrio ali. Quê? Na foto revelada. Esse daqui é o padrão de foto de negativo. Né? Tá. No padrão Mandel, que é monocromático, aí a visão é diferente. Mas quando você toma um banho, por exemplo, toma um chá de boldo, não é lua cheia, o efeito é menos, é isso? Menos. Você tem menos efeito energético ali presente. Mesmo ela colhida na lua cheia, mas você fez um chá depois. Não, aí você mantém os padrões energéticos. Tá? Naquele caso eu fiz com a planta fresca. Eu simplesmente colhi na lua cheia e fiz no mesmo momento da colheita. Tá? E aqui, antes do banho, depois de um banho, usando ervas quentes. Tem um pouco de diferença, né?
Partes aéreas, sim. Tá? Parte aérea, de uma forma geral, sim. Casca, entre 9 e crescente. Tá? Entre na nova e na crescente é o ideal. E raiz ou tubérculos na lua minguante. Isso. Tá? Então, Não deveria ter ficado azul? Por que ficou mais azul? porque tirou energia. Vocês têm que vir com Erva a quente. Vocês têm que vir com a outra erva. Isso, você tem que harmonizar os banhos. Você precisa tomar cuidado com o tipo de energia. E, tomei banho, vou para uma rave. Que banho você tomou? Né? Que tipo de energia você colocou? Ou tirou? Então, tem alguns aspectos do banho de energia que podem influenciar negativamente. Toma um banho desse, tá na casa de alguém que só rebola na sua orelha. Vai ser ótimo. Vai chupar. Ou vai para casa de um vampiro de energia. Tá perfeito. Ele não tem nem resistência. Pronto. É pedir para ter problema. Né? É exatamente pedir para ter problema. Então, através disso, eu consegui, ao longo do tempo, detectar vários padrões e saber o que a gente pode fazer e o que não fazer. Né? Dependendo do banho, a gente harmonizar o banho. Se não tem erva fresca ali e é um padrão de uma pessoa que realmente está totalmente desvitalizada, não tem, só tem erva quente, vamos mudar a estratégia. Vamos fazer outra coisa. Taca magnetismo, inventa outra técnica, mas não usa. Porque não tem energia. Você vai tirar o quê? Eu estou carregado, eu vou tomar um banho, eu estou me sentindo carregado, que hoje é só assim, eu estou me sentindo carregado, eu vou tomar um banho de sal grosso. Tá bom, o sal vai tirar também. Você está carregado ou você está desvitalizado? Você precisa também entender as diferenças. O sal grosso também tem que vir com outra erva para equilibrar. Eu gosto muito de usar sal grosso. Sal grosso eu uso coisa muito pontual. Eu prefiro ervas. E aí eu harmonizo com várias possibilidades. Porque senão, assim, às vezes a pessoa só tem um vocabulário específico, ela não sabe diferenciar o que é, por exemplo, falta de vitalidade com cansaço, baixa de energia com carrego, com excesso de peso. Para ela tudo é a mesma coisa. Estou carregado, eu vou tomar um banho. Tá, mas quais são as sensações que você tem? Quais as percepções que você tem? Então, minimamente ali você entender, para indicar uma coisa apropriada é melhor. Né? Mas quando você vai na praia, aquela água salgada, depois eu não tomo nada para harmonizar. Sim. E aí eu fico meses lá e eu não consigo entender o fundamento. Porque a água salgada, a praia em si, é um sítio da natureza. Então ela tem uma energia equilibradora. Ela retira os excessos e ela te harmoniza ao mesmo tempo. Ela não é um padrão de energia que só tira, porque ela é um grande sítio da natureza. Ela está muito além dessa, o sal limpa. Não. Todos os elementos ali integrados. Né? Então aí nós estamos falando de uma coisa muito mais grandiosa. Tá? Então não dá para equipar. O sal grosso não. O sal grosso é uma substância isolada que eu vou usar ali como um meio. Tá? E aí, o nosso curso, os módulos, como a gente vai estudar. Né? Isso que a gente acabou de estudar hoje é o primeiro passo. Tem o módulo 1, o energético e terapêutico, o 2, o ritualístico e religioso, e o 3, o químico e o clínico.
onde neste modelo que eu vou oferecer para vocês vai ser híbrido, né? Então nossas aulas teóricas serão semanais, tá? Toda quinta-feira, né, que a gente fechou, toda quinta-feira das 7h30 às 10, né? Eu não costumo dar intervalo, né, mas eu juro que eu vou tentar me forçar a dar uns 10 minutinhos de intervalo. Não gosto de dar intervalo, porque eu acho que a gente perde, né? Mas vamos ver, né? Sendo que cada módulo nós temos 8 aulas, né? Então cada módulo são 2 meses de aulas. Por quê? Nós vamos aprender muita coisa, e no meio do caminho que eu vou ensinando plantas, eu vou dando receita, tá? Porque não, eu sempre pensei que dar receita é fácil, e na minha opinião dar receita não precisa de curso, você aprende sozinho. Compra um livro, vai no Google, sei lá, qualquer lugar que você acha. O que não ensina é como usar, e isso eu quero dar, e isso é meu foco, como vocês vão aplicar o conhecimento no dia a dia de vocês, tá? Então, cada aula nós vamos ter uma série de assuntos onde vocês sairão formados em fitoalquimia, prontos para fazer, aplicar. Isso eu garanto. Vocês vão chegar no final do curso e vão ter condição de aplicar o conhecimento, porque eu vou dar o conhecimento para tal, tá? Então, cada aula vocês vão ter aí uma série de informações e formação para chegar e saber o que fazer e como fazer, tá? O padrão de comportamento de cada pessoa, questão energética, padrão. Vou trazer mais exemplos de plantas, vou mostrar para vocês, vou identificar aqueles sinais nas plantas, por que é aquele sinal, para que aquela planta serve, por que daquilo, né? Hoje aqui eu só dei um aperitivo básico para vocês, então a gente vai, né, entradinha, né? Depois vocês vão mergulhar nisso. Listagem de plantas, né, para vocês poderem trabalhar diariamente. Plantas fáceis de vocês obterem. Não adianta ficar dando um monte de planta aqui que... Onde eu vou conseguir? Não sei. Vai lá na Bahia que você consegue, né? Eu sei, já estou com a hora estourada, meu Deus. Tá? Então, ó, por exemplo, uma das coisas que nós vamos trabalhar. Eu quero trabalhar um pouquinho a questão emocional, tá? Porque para terapia é interessante, destes sistemas e o que a gente pode indicar para cada um deles, tá? Então, inclusive é possível que eu mexa nesse conteúdo e aí a gente traz coisas antes, leva para depois, tá? Dietoterapia e sucoterapia, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, uso de floral, tá? Parte prática, né? E aí, todo final de módulo nós vamos ter uma aula prática, tá? Isso é importante. Então, é muito importante, que aí a gente vai ter que depois combinar direitinho o lugar. Presencial. Presencial, isso, tá? Vou gravar, mas não vai ser a mesma coisa, né? Para quem for fazer à distância, eu sinto que, né? Sei lá, paga uma passagem, vem para cá e, né? É possível da pessoa fazer, não é impossível, né? Então, as aulas práticas, o que nós vamos fazer, né? Os extratos, né? Principalmente água florida, que é algo que eu uso nos meus atendimentos, tá? Eu gosto muito da técnica de água florida, eu não falei nada delas aqui, mas é um extrato cromático de flores que tem uma função específica, que mexe muito na nossa vibração, tá? E isso causa um efeito ótimo, tá? Nós vamos produzir, e aí vocês vão ganhar de presente o que vocês fizerem, tá? Então vocês já vão sair daqui com o spray pronto, tá? Todo final de aula nós vamos produzir coisas que nós aprendemos no módulo, tá? Então, todo final de módulo tem aula prática daquilo para vocês fazerem, tá? E vocês fazerem, que a última aula prática que eu dei,
As outras pessoas, eu fiz para as outras pessoas e dessa vez eu vou fazer diferente, vocês vão fazer, tá? Ritualístico e religioso, a mesma coisa, nós vamos passar por essa ideia, tá? Todas as aulas, né? Como por exemplo aqui, ó, as ervas e as classificações, né? Como que eu vou usar as ervas, os arquétipos dos orixás. Novamente, eu não vou dar aula de religião, tá? Eu vou falar sobre o arquétipo para vocês entenderem a teoria daquilo que eu falei aqui na aula. O arquétipo de Yansan, o arquétipo de Xangô, o arquétipo de Exu, o arquétipo de fulano, beltrano, ciclano, e o que isso representa vibratoriamente para eu indicar para outra pessoa. Porque ao longo do tempo eu percebi que esta, às vezes, é uma teoria fácil de absorver, porque se liga a imagens e arquétipos, facilita o entendimento da pessoa e ela aplica com mais facilidade, tá? Então, nós vamos passar por isso, os reinos, a parte prática, aqui ó, práticas, tá? Eu vou ensinando nas aulas, mas no dia da aula prática, nós vamos passar por quase tudo isso aqui, tá? Nós vamos ter tudo isso na prática e alguns exemplos de final de módulo. A mesma coisa. Vocês farão as práticas, tá? Aí eu vou trazer as cores, vou trazer bacia, becker, fogão, pilão, né? Então, muita coisa que as pessoas gostam de aprender, né? E aí a parte química, a mesma coisa, tá? Nós vamos passar pelos conceitos químicos. Todos eles, tá, gente? Tem 8 aulas mais 1. Tá? Todos eles. Então, são 2 meses de cada módulo, mais um dia, tá? Então, nós vamos passar pela parte de farmacognosia, as moléculas, para vocês entenderem um pouco, tá? E aí aqui, ó, nós vamos entrar na parte química. Aí eu vou separar por alguns padrões de doenças, problemas de saúde, tá? E aí nós vamos chegar. E nas práticas, vou ensinar na aula online, mas eu quero muito chegar a ponto de, na aula prática, a gente conseguir fazer tudo isso também, tá? Ó. Para vocês saberem o que? Fazer creme, gel, shampoo, condicionador, sabonete líquido, tá? Que é um negocinho que eu tenho ali para você. Alguém pode escrever o nome, meu assessor, de assuntos aleatórios? Escreve o nome de todo mundo aí. E não sei se tem um saquinho, se não tiver um saquinho, põe aqui em cima que eu vou sortear umas coisas, tá? Então as aulas são essas, tá? Vou falar sobre, tá? Vai ter tempo, porque na parte ritualística eu preciso falar sobre, tá? Eu vou falar sobre elementais porque essa questão dos elementais é interessante para ativação de plantas secas, tá? Então naquela parte mágica lá, isso, ó, reino elemental, tá? Essa daí não é aquela que você vai lá e Paranapiacaba, não. Aquela Não, lá é eu outra ensino. coisa. Não, aquele curso é um curso de elementais. Ah, tá. É uma outra coisa. É uma coisa mais profunda, tá? É uma experiência com elementais, tá? Você faz somente na época do frio, acho que é isso que vai. Não necessariamente. Eu costumo ir numa época um pouco mais seca. Como o nosso inverno costuma ser seco, eu prefiro o inverno, porque como nós vamos numa área muito úmida. E à noite? Não, Não é à noite? de dia. Parece que você foi à noite. Não, eu já fui pra lá à noite, mas aí foi uma coisa minha, não foi público não. Ah, É, e a gente mais consegue, nessa coisa de ver elementais de dia, consegue ver? Consegue. É que na
verdade, a gente tem ideia de que a gente vai ver o elemental simplesmente assim. Não é bem assim. Eles são muito ágeis. O nosso olho não capta o movimento do elemental com facilidade. Eu não tenho essa capacidade. Está acostumado, né? Você tem que estar muito. Só no estado alterado de consciência para ver elemental. Porque você tem que entrar num estado além. Seu tempo e espaço precisa ser diferente, precisa ser igual deles. Eles estão no plano etérico, ele não está no plano físico. Então eu preciso acelerar o meu plano, meu tempo e espaço, para eu conseguir ver elemental. Eu só vi elemental até hoje. Eu percebi elemental normalmente assim, mas eu só vi elemental quando eu tomei ayahuasca. Sinto lhe dizer. E mesmo assim, não é fácil não, tá? Não é fácil. Tem uns presentes para vocês. Tudo coisa que a gente fez, tá? É tudo produção própria. Bom, vai ser híbrido, tá? Nesse esquema que eu falei para vocês, tá? Aí, para quem for fazer todos os módulos, é R$250 por mês, tá? Eu pretendo mudar isso, porque eu sei que tem pessoas que gostam de uma coisa, não gostam de outra, e eu acho injusto para quem está levando a sério o estudo, né? Então, bonitinho ali, porque querendo ou não, são 6 meses de curso, se você for parar para pensar, tá? Não é pouco, tá? Por isso que eu falo, um curso de formação, não é um curso informativo, não é uma aulinha de um final de semana, não é isso aqui, isso aqui é um bate-papo, né? Isso aqui é um mini curso, tá? Então eu vou, para quem quiser fazer os módulos separados, sim, pode, mas terá um preço diferenciado, tá? Que eu acho justo com vocês, que vão estar comigo durante 6 meses. Ah, eu só quero fazer o módulo 2, tá? Pode fazer? Pode, mas o valor é diferente, tá? Aí eu vou fazer alguns cálculos lá, porque eu acho justo, né? Vocês estão fazendo um baita do investimento. Ah, eu sou meio curioso só nessa parte aqui, eu quero só isso aqui. Então tá bom, então paga. Eu sou filho de Xangô com Yansan, então eu sou meio justo, né? Então, eu penso muito nisso, tá? E para vocês que fizerem os 3 módulos, eu vou dar 2 módulos de presente para vocês. Um sobre montagem de jardim, então eu vou dar algumas dicas sobre plantio, fazer estaca radicular, né? Fazer muda e como manter o jardim, então tem algumas coisinhas que vocês podem fazer, né? E também eu vou eu não digitei, né? Ah, não, copiei. E vou dar um módulo especial que eu falei algumas coisas aqui, que eu vou dar uma aula sobre os chamados psicodélicos, tá? E bem interessante que vocês vão aprofundar um pouco neste universo de forma científica, de forma clara. Uma parte eu falei aqui, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais, né? E acabei. Não no horário, mas eu acabei. Consegui acabar, tá? Tira porque eu pulei um monte de coisa. Bom, vamos lá. Tenho 2 remédios do Tupinambá, um creme. Tenho 2 kitzinhos da minha linha, tá? Eu tenho uma linha de sprays de extratos de plantas e uma linha de sprays de extrato de flores, que vocês vão descobrir o meu segredo no meu curso, tá? Então, eu ensino, tá? E 2 cremes de um remédio que a gente prepara lá na casa, que é um extrato de plantas que o Tupinambá prepara durante 3, 4 anos, né? E a gente usa como base de creme, que a aplicação ficou mais fácil e tudo mais, tá? Então, você quer sortear? Eu vou sortear. Agora, vamos lá. Vamos, valendo o quê? Valendo de mim? Valendo um creme? Pode ser água. Pode ser? Você colocou meu nome? Nenhum venceu, né? Net.
Marcode. Esse é Amora e Azaleia. Né? Feminilidade e limpeza. Olha, tá precisando, né? Berenice. Nossa, que a gente tá precisando. Isso, atrasado, feijoada. Tô falando? Outro remédio do Tupinambá, vai. Vamos lá agora. Vai mexer. Só tem remédio, hein? Quem tá com dor aí? Dor aqui no corpo. Rodrigo, não vai podre. Você não tem vergonha? Pode trocar o meu, eu já tenho bastante desse em casa. Já? Então tá. Vamos lá, põe no dinheiro. Você deve Não, já pode jogar aí. Como é que você pega de novo? Se pegar de novo é porque tem que usar, né? Ai, ó, a espiritualidade manda. Raul. Ixi. Tá com um ar podre também, cara? Minha mãe. Acho que é isso. Muito Mas eu bem. também, né? Muito bem. Ah, os dois. E aí nós temos flor de laranjeira e arruda. Ah, isso aqui. Flor de laranjeira e arruda, nós temos flor de laranjeira, alegria, felicidade e arruda, proteção. Hã? Vamos lá, mexe aí. Vamos lá. Vamos ver. Magda. Isso é sacanagem, hein? Tudo bem. Bom, deixa eu ver, tem mais. Ó, esse daqui é para você do seu espaço. Esse lírio da paz, né? Lá do centro, eu plantei, porque o meu lírio vai dando, eu vou separando para você guardar no seu espaço, tá? Um presente novo para vocês. Vamos ver quem ganha uma espadinha e quem ganha uma espadona. De novo. Pera aí. Espadinha ou espadona? Precisa disso aqui. De novo. Rodrigo. Isso é sacanagem, hein? Vamos ver pra quem vai Essa a não vai espadona. recusar, não. Espadinha, desculpa. Sônia. Ó, já tem mais 2 brotinhos. Em breve você já separa, tá? Pra ter. Quem quiser levar depois essas. Eu acabei nem falando, gente. Arnica pra dor, né? Abre caminho, né? Pequenininho, para modificar os padrões dos locais que eu vou, essas coisas todas. Né? Então, quem quiser levar, Essas daqui, quem quiser plantar, elas pegam muito fácil, muito tá? fácil. Se alguém quiser, é só enfiar no vaso que ela vai. Essa é a minha. A mirra brasileira. Mas ela tá muito. Muito. Ela cresce. Então, eu não tenho espaço. Não tem problema. Vai cortando, vai tirando. Vai podando. Vai podando. Isso aqui é praga. É, o Isso aqui que é o abre caminho. abre caminho quebra demais. Não sei essa planta assim. Não sei se é isso. Mas eu tenho que comer isso. Ah, é? É a mesma? Deixa eu ver. É. Nossa, e o viajeira secou, nasceu mesmo. Bom, gente, quem quiser depois tá aqui meu contato, tá? O que eu vou propor a vocês, né? Eu já estou criando no site do centro, tá? Porque o site do centro eu tenho um sisteminha de EAD, tá? Integrado nele, né?
No meu eu tentei colocar e tem que começar do zero, dá um trabalho danado. E lá já está meio começado, então ficou mais fácil. Para quem quiser participar, tá? Entre em contato comigo, né, que quer fazer a inscrição, tudo bonitinho, porque as aulas já começam quinta-feira. Tá? A gente pode até atrasar uma semana, tá? Mas eu acho que não dá pra gente atrasar muito, porque a gente precisa começar. Tá? Quem perder alguma aula ao vivo, vai ficar gravada? Vai ficar gravado. Esse sisteminha que eu estou criando, tudo que eu falei aqui, um pouco diferente do que eu falei dentro dos slides que eu propus, né? Já tem lá 10 aulas gravadas. Tá? Então quem perdeu, que vai querer participar, as aulas já estão prontas e já está lá. Então o que vocês precisam fazer? Entrar no selfhub.com.br, tá? E se cadastrar no site. Tá? Vocês vão se cadastrar lá no site. Eu recebo algumas notificações de você, então eu não preciso me cadastrar. Precisa. Precisa? Precisa, porque lá A gente só fazer a inscrição. ó, você entra aqui, ponto, aqui. Vocês vão entrar aqui, vai vir aqui, ó, sai fora. Cadê? Põe o quê? Põe na tela cheia. Calma, não tô enxergando. Ai, caramba.